Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula aqui no nosso canal. A nossa aula de hoje nós vamos discutir sobre o começo da parte de colisões. Conforme eu havia dito para vocês, colisões é muito importante porque ela ajuda no entendimento de física de partículas, tá? Aqui eu trago um livro que eu estou lendo nesse momento, que é o Discreto Charme das Partículas Elementares da professora Maria Cristina Batoni Abdala. Tá? É um livro muito bom, um livro que eu já tinha lido durante a minha graduação e agora eu estou relendo de novo para relembrar alguns conceitos, para sempre estar se atualizando. E eu estou trazendo aqui para vocês como uma recomendação para um livro de física de partículas bem elementar. Tá? Na aula de hoje a gente vai estudar o coeficiente de restituição, que é uma grandeza que nós medimos quando nós estamos tratando de colisões em uma dimensão, tá bom? Então, basicamente, o esquema que nós vamos tratar é o seguinte: antes da colisão, nós temos essa situação, duas partículas se chocando frontalmente, tá? Onde o V1 é positivo e o V2 é menor do que zero, tá bom? Acontece a colisão, em que tem a conservação do momento linear, e aí várias situações podem acontecer depois, como as partículas simplesmente se repelirem, ou elas se atravessarem, ou elas mesmo ficarem grudadas e seguirem com uma certa velocidade. Então, vamos tentar ver como que essas diferentes situações são caracterizadas por esse coeficiente de restituição, que é o tópico da aula de hoje. Bom, basicamente o coeficiente de restituição ele é definido dessa forma aqui, como sendo a velocidade relativa após a colisão dividido pela velocidade relativa antes da colisão. E nós o definimos dessa maneira aqui. Tá? Isso sem um módulo, como em geral é feito nos livros, que é sempre adicionado um módulo. Aqui nós vamos falar somente do caso mais geral, em que nós podemos ter um coeficiente de restituição negativo, que indica também uma característica do sistema. Então, por isso que eu não adicionei módulo nenhum nessa equação, nessa definição, quer dizer. Bom, e diversas coisas podemos extrair dessa definição aqui. Então, por exemplo, se o coeficiente de restituição é igual a 1, isso significa que a colisão é totalmente elástica. Por quê? Porque a velocidade relativa entre as partículas ela se preserva após a colisão. Então isso significa que a mesma velocidade com que eles se aproximam é a mesma velocidade com a qual eles se afastam. Então nós damos para esse tipo de situação o nome de que a colisão é totalmente elástica. Nós vamos ver na próxima aula que uma colisão totalmente elástica é aquela que preserva a energia cinética das partículas. E nós vamos tentar relacionar esse termo de colisão totalmente elástica de conservação da energia cinética com esse coeficiente de restituição para ver como é que eles estão embalados entre si, como é que eles estão coerentes entre si. Bom, se o coeficiente de restituição é igual a zero, isso significa que a colisão é totalmente inelástica. Isso significa o seguinte, que as partículas elas grudam após a colisão. Acontece algum fenômeno ali em que essas partículas vão ficar grudadas e vão seguir com uma certa velocidade. Igualando na expressão do coeficiente de restituição, nós vamos ver que V2 é igual ao V1, tá? E pode ser positivo ou negativo, dependendo de quem prevaleça no momento da colisão. Eles podem ir tanto para a direita quanto para a esquerda, tá? Agora, se o coeficiente de restituição estiver entre 0 e 1, nós dizemos que a colisão é parcialmente elástica ou parcialmente inelástica, dependendo do termo que você quiser utilizar aí.
Então, nessa situação, tem uma perda de velocidade relativa, que no caso vai estar associado também com a perda de energia cinética da partícula, e portanto a velocidade relativa após a colisão ela vai ser menor do que a velocidade relativa de aproximação deles, logo no início antes do choque. Após isso, nós vamos falar agora de outros casos mais interessantes, que em geral não são tratados num curso de física elementar. Por exemplo, se o coeficiente de restituição for menor do que zero, lembre que não estamos utilizando o módulo. Nessa situação, a velocidade relativa ela troca de sinal, ou seja, é como se um objeto passasse pelo outro, tá? Então, se isso daí acontece, então essa velocidade relativa troca de sinal, e é como se a massa 2 atravessasse a massa 1 e cada um deles tem uma nova velocidade. Agora, se o coeficiente de restituição for maior do que 1, isso significa que existia uma energia armazenada nas partículas, de modo que ela foi liberada no momento da colisão, fazendo com que a velocidade relativa após a colisão seja maior do que antes da colisão. Tá? Então aí nós vimos todo o quadro geral do coeficiente de restituição. Ele pode ser igual a 0, igual a 1, entre 0 e 1, menor do que 0 e maior do que 1. Tá? E todas essas situações exibem características bem peculiares do tipo de colisão que a gente está tratando. Uma das perguntas que a gente poderia se fazer também é a seguinte: e se a gente mudasse a situação inicial? Ao invés de duas partículas colidindo frontalmente uma contra a outra, a gente vai ser uma situação em que elas estariam uma indo atrás da outra, de maneira que a que vem atrás tem velocidade suficiente para colidir com a da frente. E se a gente fizesse essa modificação? Os valores de E que nós observamos antes, eles vão significar a mesma coisa? Seria necessário mudar a definição de E? Então aqui só para um tipo de exemplo, vamos dizer que o E seja igual a 1, tá bom? E aí nós avaliamos novamente o coeficiente de restituição e observamos que a velocidade relativa ela permanece idêntica após a colisão. Portanto, o significado por trás do coeficiente de restituição que nós tínhamos anteriormente é preservado apesar da mudança da situação inicial. Tá bom? E se nós avaliarmos as outras situações, nós vamos observar a mesma coisa, ou seja, essa definição do coeficiente de restituição ela é adequada também, independente da velocidade V2. Ou seja, o objeto pode tanto se aproximar de V1 quanto se afastar de V1 relativamente, tá bom? E aí, utilizando esse coeficiente de restituição, a gente vai ter sempre as mesmas o mesmo tipo de classificação que nós observamos na situação do coeficiente de restituição, na situação em que a gente tem colisão frontal entre duas partículas. E caso aconteça, se a velocidade V1 estiver entre 0 e V2, não tem colisão, tá bom? Então nesse caso não faria sentido de falar de coeficiente de restituição. E era basicamente isso que eu queria falar para vocês hoje. Na próxima aula nós vamos falar de colisões totalmente elásticas, utilizando o conceito de conservação da energia cinética das partículas. E nós vamos estudar algumas situações particulares de colisões, onde vamos considerar o quão massivas essas partículas são, tá bom? Então, se vocês gostaram do vídeo, deem um joinha,
comentem, compartilhem, se inscrevam no canal se não tiverem inscritos. Agradeço a atenção de vocês. Até uma próxima.